Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós estamos com um conteúdo novo, um quadro que se chama Reagindo à Casa dos Famosos. O intuito desse quadro é fazer uma avaliação técnica, tá? Uma visão de arquiteto. E com essa avaliação técnica, poder te ajudar a fazer as melhores escolhas para sua casa, para sua reforma, baseando nas escolhas que são feitas pelos artistas, pelos famosos. A primeira pessoa que eu escolhi é a Evelyn Regli. Ela fez a filmagem da casa dela, da casa nova, e eu amo a Evelyn. Eu sigo a Evelyn antes dela ter o Lucas, antes de ter a Alana, e eu admiro muito a trajetória dela, da onde ela veio, aonde ela chegou. E agora, essa semana, ela fez um vídeo falando, né, mostrando a casa nova. E aí eu pensei, por que não fazer uma reação dessa casa, que tem várias coisas que eu gostei, várias coisas que eu admirei no projeto, inclusive parabéns já adiantado à equipe que acompanhou essa obra, que fez esse projeto. Só que também tem algumas coisas que eu vejo não só na casa dela, mas na maioria das casas dos famosos que não funciona para a maioria das casas brasileiras. Bom, gente, fiquem aqui, acompanhem tudo e a gente já vai começar a reagir. A casa dela, como vocês podem ver aqui nessa fachada, é uma casa em estilo moderno. Esse arquiteto, enfim, a pessoa que fez esse projeto, ela pensou numa casa 100% contemporânea, utilizou cores neutras, o que eu já gostei de cara, tanto na fachada quanto internamente. E aí colocou traços e linhas finas em preto. Você vai ver que tem bastante detalhe em preto, mas eles são muito delicados, eles não são nada muito pesado. Eu acredito que esse estilo contemporâneo é um estilo que tanto agrada a Evelyn quanto ao Diego, mas a questão do preto é algo assim mais masculino. Então eu acredito que o Diego que deve ter pedido para ser esse estilo um pouquinho mais moderno mesmo, porque isso geralmente são os homens que pedem. As mulheres elas pedem algo um pouquinho mais romântico na fachada e no estilo interno. Eu gostei muito já da fachada, achei lindíssimo os panos de vidro que foram colocados, com bastante proporção os panos de vidro. Você vê que assim, são poucas cores, né? Então é um cinza claro, um forro amadeirado, né, de madeira. A iluminação, você vai ver que todo o estilo da casa, né, ela tem uma iluminação em spot de sobrepor. Nesse caso aqui, na fachada, são spot de sobrepor branco. E aí a gente tem o restante tudo em pano de vidro. Eu acredito que essa porta aqui, ou ela é em PVC, ou ela é em perfil de alumínio. E ela foi feita no lambril preto, né, o perfil preto. Só gostaria de dar uma ressalva aqui nessa porta, tá, gente? Que assim, essa porta ela tá de cima embaixo, pelo que a gente vê no vídeo, de cima embaixo abrindo, é uma porta pivotante. Na vida real, o que que acontece? Os clientes no geral, no escritório, eles pedem: "Ah, eu quero uma casa parecida com essa, parecida com essa". Só que aí eu não tô falando de clientes riquíssimos, milionários, isso aqui é uma casa milionária, tá, gente? Eu estou falando de clientes ali, classe média, né, que é a maioria do nosso país. E aí pede esse tipo de conceito. A gente até consegue colocar em algumas fachadas e tal. Mas eu preciso ressaltar com vocês que quanto mais vidro a gente tem numa fachada, mais é elevado o custo da obra. E existem formas de se trabalhar na fachada para diminuir essa questão de custo. Uma fachada pode ficar bonita sem ter tanto vidro. Então, por exemplo, eu gostaria de ressaltar com relação a essa porta. Ela poderia ter feito o pivotante dela até essa linha aqui, ó, entendeu? E não até lá em cima. E ter feito um fixo, uma bandeira fixa aqui na parte de cima. Porque isso ia diminuir tanto o custo da porta quanto a manutenção futuramente. Porque o peso dessa porta, ela implica numa manutenção constante com relação ao pivotante. Outra coisa também que eu gostaria de comentar com relação a essa fachada, que eu achei inclusive lindíssimo, que ela colocou bastante vegetação aqui. Após os panos de vidro e tal, ela colocou essa floreira, né? E isso é muito bacana, só que também tem que ser previsto em projeto, inclusive estruturalmente. Esse pano de vidro, os clientes pedem muito, só que você precisa pensar numa coisa: uma vez que você deixa a sua casa toda para frente envidraçada, o que é algo que eu geralmente não indico, eu indico ela envidraçada para dentro e não para fora. A menos que a gente coloque um tratamento nesse vidro ou especifique esse vidro para que ele tenha reflexão e ele não fique mostrando a parte interna. Porque aí você fica refém de cortinas, porque senão isso vira uma vitrine, né? E à noite, por exemplo, vira uma vitrine. Aí eu fico imaginando o dia que você vai fazer manutenção dessas cortinas. Vai tirar para lavar ou fazer alguma troca, que você fica refém
das cortinas, porque tudo que tá dentro da casa, seu vizinho da frente tá vendo. O vídeo tá acelerado, tá, gente? Porque eu já vi e o importante é falar sobre os itens, né, dessa casa. Na parte interna, também é o estilo contemporâneo. Achei lindíssimo. Como eu falei pra vocês ali na fachada, a casa toda, ela tem vários detalhes em preto. E isso também é muito bacana, porque foi feito um estilo moderno, com o preto, a presença do preto, mas sem pesar. Vocês podem perceber que é uma casa muito clean, muito clara, muito iluminada. A profissional, ela utilizou de artifícios, né? Então, cores neutras. O piso também é um piso neutro, apesar de ser um piso marmorizado. E usou de elementos como o amadeirado na marcenaria e forro, enfim, parede, revestimento de parede. Inclusive, percebam que é o mesmo perfil de amadeirado. Então, a mesma cor que tem nas divisórias, tem também na parede, tem em alguns móveis. Isso é muito importante na hora de você escolher. Eu queria ressaltar também, gente, que os móveis, eles estão todos no subtom das paredes. Então, você vê que paredes claras, né? E é o mesmo subtom dos móveis. Os móveis são utilizados numa cor neutra. E esse amadeirado que está em revestimento, está em divisória e está em móveis, ele vem para dar esse destaque no móvel, mas deixar o ambiente super aconchegante. Então, se você olhar no todo com relação a cores, a gente tem o bege, né? O bege não, o fende, enfim, essa cor mais neutra. A gente tem o amadeirado médio para claro, branco, a vegetação, né, que aí no caso verde, tem bastante vegetação e alguns detalhes em preto. E isso, gente, faz toda a diferença na sua casa, porque fica uma casa muito gostosa, muito aconchegante se você utilizar essas cores. Só tem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui com relação às escolhas. Com relação, inclusive, às cortinas, gente, são cortinas brancas. Algo que eu não gostei na casa e que eu não indico para os meus clientes. A menos que essa casa ela tenha realmente uma rotina de limpeza impecável, eu jamais na minha vida indico esse tipo de piso. Ó, esse piso aqui é um piso marmorizado com acabamento brilho. Eu não ponho esse tipo de piso na casa de cliente nenhum que tem uma vida cotidiana normal. Ela, por ser uma influenciadora e ela tem realmente uma equipe que cuida dessa casa, então ela tem alguém que está todo dia limpando esse piso, ainda mais com animais, com crianças, eu não indico. A única coisa que eu trocaria aí nessa casa, nesse piso, eu deixaria ele com acabamento acetinado, porque esse piso aí de brilho, ele mostra risco, ele mostra sujeira, dependendo da iluminação que você colocar na casa, causa ofuscamento. Então fica parecendo uma clínica hospitalar. Você tá com esse tipo de piso, reverbera muito o som. A casa fica com aquele som espelhado, reverberado, que dá eco. Então não é legal. Se você põe essa mesma cor de piso, só que no acetinado, a casa vai ficar mais aconchegante. Então, a única coisa que eu mudaria nesse projeto aí na parte de acabamentos seria esse piso, esse acabamento polido. E vocês conseguem reparar também que a casa está toda no neutro e ela colocou cores apenas nos móveis acessórios ou decoração. Então, por exemplo, a decoração está no verde aqui, as almofadas também estão no verde. Eu tenho uma poltrona com um detalhe no verde. Futuramente, se ela enjoar, ela simplesmente pode fazer um novo estofamento para essa poltrona. Por exemplo, eu vou colocar a decoração toda em caramelo. E ela troca essas capas, ela troca esse revestimento, ela troca a decoração e pronto, gente. Não tem nenhum gasto assim absurdo com relação à mudança de cores no ambiente. Você vê que ela utilizou também algo assim que todo mundo às vezes até fala mal, ai, já saiu de moda e que eu simplesmente acho que não tem nada a ver. Ripado, gente, ripado, para quem gosta, nunca vai sair de moda. Muitos arquitetos falam assim: ai, mas o ripado já saiu, já usou, já cansou. Gente, ripado é como marmorizado, sabe? Ele é atemporal, ele vai ficar. Tá bom? Essa profissional que fez esse projeto, você vê que ela utilizou o conceito de iluminação. Tem iluminação direta, tem iluminação difusa e iluminação de destaque. Então, em várias situações, ela utilizou iluminação de destaque. Por exemplo, todas as prateleiras aqui do móvel, a gente tem iluminação direta que vem através dos spots. E eu achei muito legal porque ela não utilizou aqueles spots de embutir, que é o que todo mundo usa.
Obviamente que esse tipo de spot aqui, ele fica bem mais caro do que o spot de embutir, mas ele tem uma vantagem, porque essa caixinha aqui, ela você nunca vai mudar ela, só se quebrar futuramente, mas assim, muito raro. E você só vai trocar a lâmpadazinha, né? E essa lâmpada aí, você compra o jogo inteiro e ela vai ficar todas da mesma cor e tal. E aí, ó, você tem iluminação direta através do spot de sobrepor e você tem iluminação de destaque e difusa em perfil de LED, tanto dos móveis quanto no forro de gesso. Isso é muito legal. Ó, essa imagem aqui vocês conseguem ver como essa coisa do piso polido e texturas em polido influenciam na iluminação. Olha aqui, ó, a gente tem polido na mesa, polido no piso, espelho, então é muito reflexo. Então, assim, para alguém que gosta desse estilo, fica lindo, mas deixa a casa um pouco menos aconchegante. Mas assim, a casa tá linda, impecável. Impecável. A cozinha também, reparem, gente, ó, bancada no mesmo amadeirado, os móveis todos com o acabamento na mesma cor, ó, a mesma cor da poltrona, é a cor que tá na marcenaria. Os eletrodomésticos também no inox. Aí a gente tem alguns detalhes em porta de vidro, e a gente tem aqui detalhe de iluminação também embaixo, aqui. O marmorizado que a gente encontra no piso, a gente encontra também na bancada e no frontão aqui dessa bancada. Essa bancada aqui, eu acredito que seja uma lâmina ultra compacta, porque geralmente esse tipo de material é o melhor material que tem e é o que, assim, quando você tem condições, é legal você usar esse material, porque ele não mancha, ele não risca, pode colocar a panela quente em cima dele, ele permanece aqui com essa cor, ele não amarela. Então, assim, eu super indico esse tipo de material. Você vê que a pessoa que fez a especificação, né, o profissional, ele teve o cuidado de o mesmo tom e as mesmas nuances que a gente tem no piso, ele utilizou também na bancada. Eu utilizo super isso em projeto. E aí a gente tem também o destaque, algumas linhas no preto ou no cinza bem escuro. Ah, esse aqui eu gostaria de ressaltar. Gente, isso aqui, ó, eu entendi o que aconteceu. Ela fez uma pia para a pessoa que está cozinhando ter um apoio. E tem uma outra pia aqui, ó, que está do lado dessa calha úmida, que também é muito interessante. Se você tem espaço na sua cozinha, faça com calha úmida, gente, porque isso facilita muito a vida. A calha úmida já tem o ralinho direto. Então, essa pia aqui é uma pia de lavar louça mesmo. Então, essa pia é de inox. Né? Essa pia aqui, como é uma pia mais de apoio para a cozinha, ela fez esculpida, mas eu não gosto de pia esculpida. Eu acho que assim, que mesmo quando o profissional é excelente, quando a marmoraria é top, mesmo assim a gente tem um problema de caída, né? A gente tem, com o tempo, os rejuntos eles começam a perder a cor ou ficar com uma cor mais escura, não fica tão bonito esses rejuntos aqui da esculpida, coisa que não acontece quando você põe uma cuba em inox. Então, a única ressalva que eu gostaria de falar com relação a essa bancada é que eu não faria em esculpida, mas ela super acertou nesse rebaixamento aqui para a área molhada. Você vê que tem um rebaixamento delicado, então a pessoa pode fazer a comida aqui e, por exemplo, lavar legumes aqui sem correr o risco de escorrer. Ela fez uma bancada super funcional, algo que às vezes a gente olha em projetos de casas de famosos e a gente vê que tem um monte de coisa que não é funcional. Outra coisa que eu também gostaria de ressaltar é com relação à marcenaria, que provavelmente está com aquela abertura clique, que é de toque, porque você não vê nenhum puxador, ou tá com aquele puxador que ele fica embaixo, sabe? Ele fica, é como se fosse uma cava. Então, às vezes, aqui a gente consegue colocar esse de cava, que você abre por baixo, e geralmente esses que são abaixo, a gente coloca o de clique, tá? Bem bacana. Deixa eu voltar aqui, gente, ó. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Provavelmente é cava, tá, gente? É cava. Muito bacana. Eu amo usar assim de cava, porque o clique ele dá trabalho, ele dá um probleminha, a manutenção dele é um pouquinho complicada, tá bom? Mas assim, a cozinha é perfeita. Ver a área da piscina. Gente, essa piscina eu amei tudo. Eu amei os acabamentos, tá? Essa borda aqui em pedra branca, eu amei. Amei que aqui também, gente, esse piso aqui é um porcelanato amadeirado no mesmo tom que ela utilizou dentro da casa, nos móveis. Você vê que tem todo um conceito, assim, sabe? A mesma paleta de cores. A gente consegue perceber que o acabamento dele é um acabamento para a área externa, que geralmente ou ele vem como hard ou ele vem como acetinado. Mas assim, eu
prefiro colocar o hard. Ele é mais seguro para a área externa do que o acetinado. Porque dependendo do acetinado, ele vai ainda ser escorregadio. Então ela tá falando da área, que é uma área bem bacana, inclusive. Olha a iluminação, gente. Que show! Olha a iluminação que foi utilizada de noite. Então a gente tem aqui, ó, o perfil de LED, forro de lambril, né? Enfim, de madeira. Eu acredito que esse forro seja madeira mesmo, tá? Não acredito que seja PVC e nem acredito que seja aquele teto vinílico, porque tá muito parecido com madeira. A gente percebe que o acabamento é diferente. Também a escolha do revestimento da piscina, uma piscina em alvenaria. Esse acabamento é um acabamento em pastilha, né? Provavelmente é o de 10x10. Olha, gente, a única coisa que eu mudaria aqui é esse jardim no meio. Eu não gosto de colocar jardim no meio de piscina por conta de manutenção, tanto do jardim quanto da piscina. Mas é aquela coisa, se você tem funcionários todo dia na tua casa, tranquilo. Percebam também, eu acredito que mais pro fim do vídeo, a gente vai conseguir ver que ele tem bastante iluminação na piscina, mas pro fim, porque aí mostra de noite. Gente, a piscina lindíssima, né? Ela vai falar também do gourmet. Bom, ela tá falando do gourmet, tá? A pedra também, eu acredito que seja a lâmina de novo. Quando a gente coloca esse tipo de bancada, por exemplo, em porcelanato, depende, obviamente que tem porcelanatos que eles têm 2,40, 2,5, até 3 metros de comprimento. São porcelanatos técnicos específicos, inclusive, para fazer bancada e grandes áreas. Mas dá para perceber que a lâmina, porque ela tem um comprimento muito grande sem o recorte. Então, a lâmina, ela tem essa vantagem. Assim como algumas pedras também, dependendo da fábrica, né? Ela tem essa vantagem. Mas, ó, você vê que nessa área externa, eles já fizeram a escolha da lâmina, que é outro acabamento, no acetinado, que também fica lindo, gente. Fica super aconchegante também. Ó, você vê que é um cooktop de indução. Também, esse revestimento aqui para a área da churrasqueira também é num amadeirado que imita ripado. Muito bacana. Eu usei muito isso em projeto. Você vê que aqui fora já foi utilizado outras cores. Cores um pouquinho mais escuras, né? Um cinza, porque a área externa ela suja um pouquinho mais. Então, eu achei super assertivo ter colocado esse cinza escuro, ao invés de colocar aquele marmorizado muito claro aqui fora. E os armários também, do subtom, da pedra, amei também. Essa pedra aqui, se eu não me engano, é uma pedra rústica, normal, mas tem pedras produzidas que imitam pedra original. Hoje em dia tem várias marcas que fazem esse tipo de paginação muito linda. Ela tá falando da churrasqueira, que é uma churrasqueira toda automática, toda diferenciada. Ó, isso aqui, ó, se eu não me engano, é uma churrasqueira argentina. Esses garfinhos aqui, ó, que eu já vi vários modelos, eles saem. Então é só você desmontar para lavar. Então é muito mais prático. Obviamente que essa daí deve ter sido um custo bem alto, mas a gente tem outras opções menores, inclusive para bancadas menores. Uma empresa que eu vi, que eu gostei bastante, é a de inox, que eu vi na internet. Ainda não comprei dela, mas eu vi que tem não esse modelo, mas tem modelos parecidos com esse, tá, gente? Uma dica aí. Aqui ela tá falando do lavabo, da área da piscina. Você vê, gente, que essa casa ela é muito rica em acabamentos. O arquiteto, né, o profissional, o design de interiores, enfim, que fez esse projeto de interiores, ele não ficou só tudo no mesmo acabamento. Ele utilizou vários acabamentos, mas todos no mesmo subtom, todos na mesma paleta de cores. Então não ficou aquela coisa assim esquisita, né, que cada ambiente de uma cor. Então assim, mesmo que ele poderia ter utilizado o mesmo acabamento que ele usou lá dentro, por exemplo, no polido, ele poderia ter utilizado no acetinado aí nos lavabos, inclusive na parede. Mas eu acredito que a linguagem que ele queria passar para essa área da piscina era uma linguagem um pouco mais aconchegante. E quando a gente quer esse tipo de linguagem, a gente utiliza acabamentos mais naturais. Então, por exemplo, acabamentos que imitam pedra, acabamentos que imitam madeira, que foi o que ele utilizou aqui, que é um porcelanato que imita mármore travertino, tanto no piso quanto na parede. E isso foi um super acerto, porque o mármore travertino, inclusive, tem um famoso que eu tô vendo aí, depois eu vou até comentar com vocês, se vocês quiserem, vocês falem aqui comigo, que tá fazendo uma reforma na casa dele, e ele vai colocar o piso todo em mármore travertino, na pedra original. Gente, isso é um erro, assim, tão grotesco, e eu tenho certeza que os profissionais que estão fazendo essa obra falaram para ele, e ele não está dando ouvido. Futuramente vai dar problema, porque vai manchar.
Já essa obra aí que a Evelyn fez, enfim, os profissionais acertaram tanto, que ao invés de eles colocarem o mármore, realmente a pedra, eles colocaram um porcelanato que imita. Obviamente que a gente tem a questão das juntas que mostra e tal, mas o conceito, o contexto todo do mármore travertino tá aqui na parede. E não vai ter infiltração, não vai ter mancha, não vai ser difícil de limpar, você pode lavar. Então, assim, outra coisa. Prestem atenção também no conceito orgânico dos espelhos que estão na casa toda. E mais uma vez a gente tem aqui os detalhes mínimos em preto, em perfis de alumínio preto. E a bancada ela fez no branco, dá tanto para você utilizar no quartzo quanto em lâmina. Eu acredito que é um quartzo. Aqui tem o nanoglass também, tem várias opções que dá para utilizar. O branco ele é um pouquinho mais universal, assim, sabe? Tem vários acabamentos, vários materiais que você pode utilizar. Aqui também, ó, reparem que é o forro de madeira com o spot sobrepor no branco, é o mesmo que tem na fachada, só que na fachada é o quadrado e dentro eles colocaram um spot de sobrepor branco redondo. Bom, agora ela vai falar da área externa, que também é uma área bem bacana. Eu gostei que essa piscina, mesmo sendo em borda infinita, ela ficou bem bacana, sabe? Geralmente a gente põe em borda infinita para quando a gente tem uma vista de uma montanha. A gente não põe por borda infinita assim. Mas o profissional quis e ficou bonito, ficou bacana, ficou bem colocado. E aí ela fez a área do gramado, com pomar, com plantas frutíferas. Colocou também um redário, ficou bem bacana. Ela tá contando aqui das plantas. E assim, já fiz várias casas com pomar, gente. Só que assim, você tem que tomar cuidado no sentido de escolher o local de colocar as plantas. Não, você como profissional, ou até mesmo como cliente, não coloque porque você acha bonito. Ai, aqui vai ficar melhor. É bom você falar com um profissional, especialista, né, paisagista ou até o jardineiro, para escolher o melhor lugar, porque tem plantas que são de sombra, que elas não aguentam, né? Ficar no sol ou vice-versa. Ou se você escolher um local para ficar, as plantas vão ficar aqui. Então vocês não compre as plantas sem saber quais são realmente as específicas daquele local que bate determinada insolação. Uma coisa também bem legal que eu vi que ela colocou, e provavelmente a gente tem um ralo aqui. Não dá para ver, mas é bem provável que a gente tem uma grelha aqui, um ralo, com uma tela por cima e esse cascalho e essas pedras por cima, que aí dá essa coisa do paisagismo, fica super bonito, só que também tem todo esse escoamento de água e você consegue fazer higienização bem bacana. Então, assim, muito legal. Olha esse vidro aqui, é do estúdio dela, né? É um reflecta. Então, quem tá lá dentro tá vendo fora, mas quem tá fora não tá vendo dentro. Só que de noite se inverte. Então, de noite você tá dentro, você não consegue ver fora, e quem tá fora consegue ver dentro, porque a luz tá acesa dentro. Então, vamos lá. O estúdio dela lindo também, bem colorido, bem a cara dela. Essas molduras de gesso aí ficaram bem bacanas. Ela falou que ela pegou referência no Pinterest. Então, fez várias texturas, como se fosse 3 estúdios em um só, que ela consegue fazer gravação. Então, eu gostei bastante também. Na parte interna do estúdio, dá pra perceber que é um piso ou um laminado ou um vinílico, que também é bem mais fácil de limpar, de manter. O espaço também bem bacana, a iluminação de LED. Muito legal. Esse estúdio aí, achei, inclusive, meu sonho ter um estúdio desse. Aí aqui é uma área de serviço que ela não mostrou dentro, tá? Mas também é um local onde o cachorro dela fica. E eu achei também bacana que é uma área externa, tipo o quartinho da bagunça, que também tá meio que servindo como canil. Então eu achei uma ideia super legal. Colocou também até uma proteção pro cachorro, qualquer coisa ela consegue prender. Uma coisa aqui que eu gostei de detalhe, gente. Eu, como profissional, eu amo fazer o recorte em 45 graus nas ponteiras. Mas ao longo desses anos, a gente vai percebendo que, por exemplo, degraus muito longos assim, a gente não consegue fazer um 45 graus perfeito. E aí, qual é o problema do 45 graus que não fica perfeito? Todos os degraus não vão ficar exatamente. A ponta dele não vai ficar com o rejunte do mesmo tamanho. Então, eu achei super assertivo ela ter colocado essa borda aqui. E geralmente essa borda, ela já é uma borda antiderrapante. Então, ela tem umas travinhas e o profissional escolheu exatamente da cor do piso para a pessoa não escorregar. Então, é uma área de piscina, uma área que vai ficar molhada. Então, eu achei super interessante e isso você põe na sua área externa. Bom, aqui ela vai falar da dispensa, que a dispensa é um pouco grande e tal, mas eu gostei muito porque tem a porta escondida. E reparem também nessa cava aqui, ó. Cava não, né? Nesse puxador que foi feito em marcenaria, na mesma cor da divisória. Tá? Que é em MDF. A parte de dentro de dispensa, geralmente a gente não coloca cor, porque não tem necessidade de colocar cor, então só encarece o projeto, né? Então, geralmente a gente coloca mesmo no branco. E esse branco aí, você vê, eu acredito que ele esteja com espessura de 1,8 ou 2,5. Acho que é 1,8. Não tenho certeza, porque eu acredito que essa aqui seja 2,5 e essa é 1,8.
O único problema de colocar 1,8 é porque pode correr o risco de empenar. Então, eu colocaria 2,5 a chapa, ou 2 chapas de 1,5 para não correr o risco de empenar. Apesar de ser uma despensa bem grande, bem bonita, ela vai falar que ela se arrependeu porque é muito grande e tal. E eu não acho, porque você vai colocar tanto produtos de alimentação quanto produtos, por exemplo, na parte de baixo você pode colocar produtos de limpeza, ou você pode colocar um cofre, pode colocar também panelas, né? Panelas maiores. Então, eu acho bem útil. Aqui ela vai mostrar o lavabo. Também tá um lavabo super clean. Também tá no porcelanato que imita mármore travertino. Destaque para os espelhos também. Aqui ela vai falar, é um outro lavabo exatamente igual, só que é do quarto de hóspedes. Você vê que a pessoa, na hora de escolher, né, o profissional, fez um quarto também muito clean. Então, a gente tem um amadeirado nas cabeceiras. A gente tem um ripado, na verdade é um lambril na parede, então tem um detalhamento de lambril. E atrás eu acredito que seja papel de parede que imita cimento queimado. Então ficou bem bacana. Só que não é um cimento queimado muito cinza. Ele é mais nude, ele é mais fende, ele é mais realmente na paleta de cores que tá na casa. Então ficou muito bacana, muito bonito. Os guarda-roupas ela já utilizou já com puxador, portas de abrir. Eu sempre prefiro portas de abrir, tá, gente? Do que a porta de correr, porque a porta de correr ela dá manutenção, ela dá problema. Aqui ela tá falando da fachada, eu já comentei com vocês a fachada. Essa escada aqui é uma escada iluminada aqui, ó. Embaixo a gente tem uma cava. E dentro dessa cava a gente coloca iluminação, uma iluminação lacrada específica. Aí dá esse efeito. Você vê que tem uma parte recuada e aí dá esse efeito de que tá flutuando. É muito legal a gente colocar. Também gostei que tem um espelho d'água aqui com iluminação. Toda a parte de paisagismo, ela fala que ela contratou um profissional para poder fazer essa parte de paisagismo. E eu acho assim super importante. Eu acho que não adianta você fazer uma casa dessa e não fazer um bom paisagismo, porque faz toda a diferença, gente. Fica muito bonito. Inclusive tá novinho ainda não pegou, sabe, a forma, né? Quando tá novo. Você vê que também toda a fachada, os perfis, né, esses perfis aqui, ó. Eu acho bacana, porque você vai fazer tudo de vidro, e dá um pouco agonia aquele vidro sem nenhuma proteção em cima e nas junções, tá? Dá pra fazer, gente, mas eu, sinceramente, quando a gente entrega a obra assim, que já fiz obra assim, a gente tem um pouco de receio de lascar uma parte, ter uma parte lascada, e aí causar um acidente, né, alguém se machucar. Então, quando você põe um perfil desse, você tá aumentando a vida útil dessa parte de vidro, porque tá protegida. Aqui, ela já vai subir. Ó, essa escada também, gente, ó, mesma coisa, o perfil. Já fiz várias escadas sem. Ó, você tá vendo aqui a parte de baixo? Então, acaba que fica isso aqui aberto na parte de cima. E eu tenho receio. Sinceramente, eu acredito que, obviamente, se você tiver cuidado, não vai acontecer nada. Mas casa com criança, sabe? Casa com idoso, eu sempre ponho esse perfil por cima. Eu acho importante, tá bom? A escada é uma escada em alvenaria, revestida com, eu acredito que seja em pedra, geralmente é quartzo ou é lâmina também. Provavelmente tem esse ressalto porque a gente tem iluminação embaixo. Ó, dá pra ver aqui, ó, esse detalhamento que tem iluminação embaixo. Ela vai mostrar agora a cortina. Lembra que eu falei pra vocês que vocês ficam refém da cortina? Então, fica refém da cortina, fica refém de fazer a manutenção, porque a sua casa vira uma vitrine. Então, assim, tem que pensar bem essa questão da estética na fachada a ponto de expor a sua casa nessa intimidade para as pessoas. E o vidro também é importante que seja um vidro, tem uns vidros com tratamento por conta do sol, porque o sol ele danifica os móveis, ele danifica piso, né, dependendo do piso que você põe na casa, os tecidos dos móveis. Então, assim, quanto é muito bom ter vidro, mas você tem que pensar bem no vidro, aonde você vai colocar, qual é a insolação daquele lugar. Então, na hora de você fazer sua casa, pense bem. Não pensa só na estética, pensa também na função ao longo do tempo, manutenção. Olha que legal essa luminária aqui. Coloquei também em vários clientes essa luminária aqui. Se eu não me engano, é da New Line, essa luminária, não tenho certeza. Mas eu ponho aqui a foto para vocês, é uma luminária bem bonita e a gente coloca ela realmente como luminária de efeito, dá para utilizar ela de várias maneiras. Bom, aqui ela tá falando da copinha, que tem uma copinha de apoio e que dá para usar muito para, por exemplo, as babás e tal. Achei muito bacana também os acabamentos, mais uma vez, né? No branco, no amadeirado e no neutro. Esse é o escritório do Diego, que também estão com os mesmos acabamentos, as mesmas cores, bem neutro, bem legal. A única coisa que, ó, você vê? Ela colocou um espaço lá embaixo para colocar as malas. E no fim das contas,
tá colocando as malas aí. Quando a gente estiver fazendo projeto, quando você tá fazendo um projeto, é importante que você pense em cada função. Então, como é que é seu dia a dia? Você vai utilizar as malas lá embaixo? Ou você vai, que nem ela, por exemplo, as malas acabaram ficando aí. Deveria ter previsto um closet só para colocar essas malas. Então, acaba que fica bagunçado, uma coisa que não precisava estar bagunçado. Bom, aí ela vai falar da academia. Gostei bastante que a academia ficou nessa varanda. É outra coisa, né, gente? Ó, gente, olha esse teto. Por isso que eu acho que não é PVC, tá, gente? Eu acredito que seja realmente em madeira, um forro de madeira, com a iluminação toda de spot de sobrepor, com acabamento arredondado. Percebo que a iluminação inteira, ela é amarela. Tem muita gente que fala assim, ai, Pri, eu não gosto de iluminação amarela. Mas, gente, para casa, é importante que seja uma iluminação aconchegante. E o amarelo, ele traz esse aconchego, né? Inclusive, iluminação de destaque, a gente coloca no 2.700K, enquanto a iluminação normal ali, geral, a gente põe 3.000K. E por que eu tô falando isso? Por exemplo, esse lustre aqui, ó, que tá mostrando, ele tá no 2.700K. E esse aqui, ele tá no 3K. Gente, no fim das contas, quando você estiver no ambiente, você vai perceber que a sua casa é o lugar que é para você relaxar, que é para você descansar, que é para você esquecer do mundo. Então, ela precisa ter uma iluminação aconchegante. O que gera aconchego? Por que o nosso cérebro associa uma iluminação amarela com aconchego? Porque ela associa com fogo, que é algo que tem na natureza. Tá? Com sol, que é algo que tem na natureza. Quando a gente coloca aquela iluminação branca, estralada, não é nada natural. Então, isso nos causa um alerta físico. E aí a gente acorda, a gente não fica relaxado. Então, toda a área de descanso, quartos, salas, né, ambientes assim, a gente sempre coloca a iluminação amarela. Na cozinha, aí depende muito das. Eu cozinho muito. Eu faço muita carne e tal. Aí é legal colocar ou iluminação neutra, que é 4.500K, ou a 6.000K, porque você precisa ver a cor do alimento exatamente como ele é. E na área de serviço, é o único ambiente, área de serviço e escritório, são os únicos ambientes que eu recomendo colocar o 6.000K, que é a iluminação branca, porque é para te acordar. Mas nos demais ambientes, todos eu coloco iluminação amarela. Então, ela tá contando da academia, uma academia na varanda, o que eu achei super legal. Deu para colocar espelho, logo, enfim. Gente, olha esse pé direito, como ficou lindo. O lustre também, você vê que o lustre tem detalhe no preto. Aí ela vai falar da iluminação do quarto da menina dela, que ela colocou essa proteção aí por conta do sono. E eu gostaria só de ressaltar uma coisa aqui, ó, gente, que ela fala, inclusive, da cortina em blackout, gente. Isso é muito importante. Quando vocês estiverem fazendo cortina, a cortina é muito caro, não é um item barato. Ainda mais uma casa dessa, toda envidraçada, precisa ser uma cortina que aguenta sol mesmo. É super importante que você veja o nível de blackout que vai ser colocado no forro, porque às vezes você vai fazer a comparação de preço, parece que é tudo a mesma coisa, só que na verdade não é, porque tem um blackout de 80%, de 60%, de 50%, enfim. Então, assim, por exemplo, para um quarto, você precisa colocar blackout total, principalmente para o quarto de bebê. Aí vai do nível de tolerância da pessoa. O quarto dela também ficou lindíssimo, né? Um quarto bem colorido, mas com tons pastéis. Ai, nada muito fluorescente. Isso incomoda a criança, sabe? Você colocar um quarto com muita imagem, com muita cor forte, aí faz com que a criança não consiga dormir. Esse tipo de tom que foi colocado no quarto são tons realmente que a criança consegue relaxar. Ó, você vê que a gente tem iluminação de destaque em áreas estratégicas. Por exemplo, eu não sei se isso foi feito, mas ó, você vê que a gente tem bastante iluminação indireta. Então, por exemplo, a mãe tá amamentando. Eu colocava muito isso em projeto, né? Sempre coloquei. A mãe desliga todas as luzes, deixa só a luz de iluminação indireta, gente, porque aí dá aquele aconchego na criança, dá aquela acalmada na criança. Então, ajuda nesse momento da mãe com iluminação e desse momento pré-dormir, né? Antes de dormir. E aí, depois, quando a criança dorme, você deixa sem luz nenhuma ou deixa só alguma luz, que aí você também tem que prever em projeto, ou de um abajur, ou de algum local que vai ficar uma iluminação indireta e tal, mas nada muito forte. Você vê que a área superior é tudo piso, ou é um piso laminado ou é um vinílico. Eu vou gravar um vídeo falando sobre a diferença de piso laminado e de piso vinílico. Depois vocês escrevem aqui se vocês realmente querem esse vídeo. Os banheiros da parte de cima, ela vai falar, são banheiros bem neutros. Você vê que tá tudo revestido com porcelanato, mas tudo assim, no neutro, sem nenhuma paginação. E foi colocado paginação apenas em uma parede de destaque, o que eu achei super interessante também. Uma coisa também que eu achei muito legal, podem perceber que tá em todos os banheiros, tá?
Todos os banheiros têm nicho, e o nicho geralmente é uma pedra na mesma cor do porcelanato ou no porcelanato, tá? Que você faz na porcelanataria, vem o profissional e encaixa aquele nicho ali. Os vidros, eles estão com uma proteção, então ele é um vidro jateado. E todos os banheiros, eles têm esse acabamento de bancada, que provavelmente ou é um silistone, ou um quartzo, ou uma lâmina. E a gente tem uma cuba de sobrepor. Eu sempre indico cuba de sobrepor ou cuba de apoio, porque a manutenção é mais fácil, ainda mais em banheiro infantil. Só gostaria de ressaltar duas coisas que eu vi em todos os banheiros dela, depois você vai ver. A iluminação também tá super legal, porque é iluminação indireta, a gente tem o spot ali dentro do chuveiro para dar uma iluminação geral, também legal, mas com certeza não é aquela iluminação estralada, assim, é uma iluminação gostosa, que dá relaxamento. Eu não gosto de colocar chuveiro no teto, porque geralmente dá infiltração. Já vi várias situações de dar infiltração no chuveiro do teto. Mas é aquela coisa, se você põe, você tem que estar sempre atento ali com o seu forro de gesso, né? Como é um forro de gesso, é simples a manutenção. Então, se é uma questão assim, não, Pri, eu gosto desse tipo de questão estética, beleza, faça. Mas esteja ciente que de tanto em tanto pode ser que aconteça vazamentos, porque o encaixe no gesso é diferente do encaixe na parede. Então parece que o encanamento na parede ele fica mais firme. Outra coisa também que eu assim não ponho nas minhas obras. E se ponho, eu ponho com bastante ressalva. Essa roldana aqui, ó, eu amo esse tipo de box. Esse box é muito lindo. Só que essa roldana aqui, ó, ela solta. Então você tem que estar muito atento com a sua criança. Não deixa a criança, ela vai tomar banho sozinha. Fala pra criança não ficar batendo com muita força. Quando a sua funcionária for fazer a faxina também, tomar cuidado. Porque essa roldana aqui, às vezes, solta. E também ficar bem atento com a manutenção da roldana do banheiro, tá bom? Todos os banheiros são iguais. Bom, aqui é o quarto do Lucas, também achei super legal o quarto também. Ele colocou, já como é uma criança maior, colocou um pouquinho de cor. A cor de destaque tá na cama, não tá na frente dele, para ele acordar e já ver aquela cor. O banheiro mesmo, os acabamentos, também achei muito legal, porque é bem neutra. Aí ela mostra a claraboia, que tem em vários ambientes, eu achei também muito legal. Essa casa, a pessoa acertou em iluminação, viu? O profissional foi excelente em iluminação. Eu quero mostrar para vocês. Isso aqui, ó, também, ó, que é algo também que eu uso bastante, né, em projetos e obras, que é a iluminação em trilho eletrificado. Dá para colocar tanto em forro de gesso, como foi colocado aqui, que é até mais fácil para fazer ligação, mas também dá para colocar esse tipo de iluminação, por exemplo, quando você não pode colocar um forro de gesso, porque o forro de gesso você tem 2,5 de pé direito. Se você colocar um forro de gesso, vai ficar com 2,40, vai ficar muito baixo. E aí você quer colocar uma iluminação de destaque, porque isso é iluminação de destaque, ele vai focar em algum determinado lugar. Você pode pôr na tua laje, fazer toda a iluminação, toda a ligação com eletrofita, e depois você cobre, né, com massa corrida, pinta, normal. E aí você vai ter a iluminação de destaque em vários locais, inclusive no apartamento MRV que tem aqui no canal, que são alguns vídeos antigos. Eu preciso até fazer um vídeo falando tudo que foi feito, finalizado. A gente utilizou esse tipo de iluminação. Então, é bem bacana e é uma iluminação de destaque diferente. Ele poderia ter colocado spot de sobrepor, mas com essa carinha, mas trilho eletrificado fica mais prático. Você encaixa tudo num lugar e depois vai mexendo quando você quiser mexer. Olha como ficou bacana, gente. O banheiro é a mesma coisa, como eu falei pra vocês. Aí agora ela vai mostrar também o quarto. Se eu não me engano, é da babá, né? De que cuida deles. Mas é um quarto de hóspedes. Você vê que é um quarto assim, ele é um pouco mais masculino. Mas aí a pessoa utilizou o mesmo conceito do outro quarto. Ele fez alguns destaques em marcenaria, a mesma cor da marcenaria dos armários. Utilizou o mesmo MDF dos armários, utilizou no destaque da parede e atrás na parede colocou iluminação, atrás da marcenaria, que também é super simples de fazer, que é com fita de LED, colocou um papel de parede, bem bacana, fez iluminação geral, iluminação de destaque. Aqui tá um pouco diferente, porque o forro é um forro com acabamento de cimento queimado, que pode ser tanto pintura, tem esse efeito na Souvenir, também várias outras tintas, Decor Colors, enfim, várias outras marcas, e você também pode fazer com papel de parede, que inclusive é mais prático. O mesmo acabamento que utilizou no teto, utilizou nas paredes. Aqui já colocou um rodapé preto, as tomadas, né, com preto, a marcenaria no preto, mas ficou muito bonito, ficou muito elegante. Só achei que ficou um quarto um pouco mais masculino. E ele ficou aconchegante porque o piso é no madeirado médio. Ó, o ar-condicionado no preto. Você vê que tem todo um cuidado, né, gente? Nas escolhas. Então, tudo tava branco, aí os ar-condicionados eram no branco. Aí esse ambiente que é mais escuro, que tem detalhes no preto, o ar-condicionado tá no preto. Você vê que aqui não tem nem painel, eles não gastaram com marcenaria aqui. Painel, com certeza tá tudo passado aqui por tubulação interna.
que é uma coisa que a gente também prevê como arquiteto. Então, assim, perfeito. O banheiro também é o mesmo conceito. Você vê que o banheiro, num porcelanato, que tem um acabamento de cimento queimado, com um pouquinho mais rústico, eu esqueci o nome desse efeito aí. Mas também tem um espelho no orgânico. A bancada, você vê que, ó, gente, deve ser as mesmas, deve ser ou quartzo ou silestone de novo, ou lâmina, mas provavelmente deve ser quartzo. O mesmo material do nicho é o material da bancada, então, ó, não errem nisso, que a gente já falou várias vezes e não tem erro. Também eu gostei que eles colocaram tudo, os acabamentos dos metais, todos no inox. Então, assim, sem frufru, perfeito, não tem erro, né? Ficou lindo. Aí aqui é um corredor, que ela colocou um armário e dá pra ver a parte de baixo, também a mesma coisa, dá pra ver todos os ambientes daí do corredor. Você vê que a gente tem um destaque aqui, ó. Presta atenção nessa iluminação aqui, gente, ó. Fiz muito isso também, muito lindo. Então fica uma iluminação indireta, super aconchegante, uma iluminação funcional para o corredor. E você vê aqui, ó, gente, que no corredor, ela não colocou em todos os ambientes. No corredor, ela colocou o rodapé com iluminação, rodapé invertido com iluminação, que também eu acho super legal para o corredor. A manutenção é um pouquinho mais chatinha, mas só para um corredor, principalmente na parte superior, que é um piso vinílico ou um laminado, fica perfeito. Aí aqui ela tá mostrando a iluminação, né, do espelho, que ela tinha esquecido, e vai mostrar o quarto dela. O quarto dela também é um quarto muito bonito, neutro. Só que no quarto dela, ela já colocou alguns detalhes em dourado, mas também tem um amadeirado médio, a marcenaria toda numa cor mais neutra, e a gente tem iluminação tanto de destaque como geral. A de destaque vai para o lustre e, né, ir para os perfis de LED. E eu gostei muito, também ficou muito lindo, tem acesso à academia, ficou muito lindo. Aí ela tá mostrando a varanda, que dá para construir outros ambientes aqui. Você vê as claraboias aqui, iluminam na parte inferior. Então, assim, tudo bem pensado. Olha aqui os perfis de ralo, gente. É aquele ralo de grelha, porque tem o ralo oculto, também fica muito lindo, só que ele é muito caro. Então eu indico o ralo oculto só para box de banheiro, para os banheiros. Para área externa, eu acho melhor o de grelha mesmo. Ele é mais econômico e bem melhor de ser utilizado. E você vê a disposição dos ralos ficaram ótimas. Ele tem o melhor custo-benefício. Aqui, gente, ó, ela fez tudo de painel solar. Eu não sei se é aquecimento solar, porque aquecimento solar é diferente de energia solar. Mas geralmente quando a gente faz projetos de casa, a gente já prevê o boiler, o espaço para o boiler, que vai mandar água quente para a casa toda. Então aí o cliente tem duas opções. Ele tem a opção de fazer energia solar, aquela energia que é captada pelos painéis solares vai para um centro de distribuição, daquele centro de distribuição distribui para a casa toda e você vai ter uma casa normal com iluminação solar. Ou aquecimento solar, que é bem mais barato, que daí é só a água que vem aquecida pelo painel solar. Essa água fica acumulada no boiler e do boiler ela vem para todos os ambientes que você quiser. Cozinha, área de serviço, todos os banhos, enfim, tá bom? Mas a gente sempre prevê isso. Eu acho bem importante. Aí ela vai mostrar o closet dela, também porta escondida, também super legal. Aí ela vai mostrar essa claraboia que ela teve que colocar uma cortina, porque a esquadril, vidro, né, que foi colocado, não tem essa proteção para os raios solares. Então ela teve que colocar uma cortina para poder impedir que essa proteção danificasse as roupas dela, já que o closet é aberto. Então, assim, atentem a isso, tá, gente? Isso é super importante. Aí também tem a cortina, mas como não tem necessidade, né? Então ela deixa mais aberta e tal. O closet também todo aberto. Eu acho lindo, mas mais uma vez, precisa ter alguém para poder estar organizando isso, porque senão fica, né? Não fica legal. Mas assim, o projeto tá lindíssimo. Só uma coisa que eu quero ressaltar: é melhor um closet com porta 100% de vidro. Você vê que é vidro com perfil de alumínio, na cor dourada, a mesma cor que foi utilizado nas portas, nos perfis das portas. Foi utilizado também nos perfis da sapateira, não é aquela sapateira que desliza, mas eles colocaram perfis de LED e tal, né? Ó, você vê a iluminação toda aqui, a iluminação interna. Hoje em dia a gente tem aqueles closets que ele só acende quando a gente abre a porta, mas eu acredito que ela quis deixar tudo iluminado por dentro para ela ver antes de abrir a porta, que também acho bem legal. Só que mostra muito, né? Então assim, mas eu acho melhor você ter um closet com porta de vidro do que sem porta nenhuma, porque você consegue manter, principalmente aqui, né? Dependendo do local, se tem muita poeira, você consegue manter as suas roupas com mais cuidado, roupas e sapatos, do que se você deixa tudo aberto. Bom, penteadeira é a mesma coisa. E aí aqui ela tá falando da casa, agradecendo cada um. Gente, ó, olha esse piso aqui, ó. Então, esse piso aqui, ele é pra área externa. Você vê que obra é um negócio complicado. Por exemplo, essas frentes de degrau aqui, vira e mexe, elas ficam sujas, né?
porque a pessoa vai batendo a ponteira do sapato. Mas isso aqui, por exemplo, é um negócio que precisa de toda hora, né? Retoque constante ou colocar um rodapé. Só que aí você põe o rodapé, você perde um pouco a beleza. Então precisa de um retoque constante, é que eles acabaram não fazendo. Esse piso aqui provavelmente é um full G ou um cimentício para área externa, que daí ele dá esse efeito aqui de cimentício mesmo para escada e fica muito bonito, mas a manutenção dele é um pouco chatinha. Então toda hora, principalmente nessa cor clara aí, você vai ter de tanto em tanto tempo fazer limpeza nele. E agora eles vão dar um check-up assim na casa toda. Gente, eu amei a casa, gente. A casa é linda. Então, assim, parabéns aos profissionais que fizeram a casa. A casa é perfeita, linda, impecável. Mas, assim, eu gostaria de destacar pra vocês que uma casa projetada por um bom profissional, ela faz toda a diferença, tá, gente? Então, inclusive, ela vai mostrando, né, toda a trajetória, onde ela começou, os primeiros apartamentos, depois a próxima casa e tal. E foi ali melhorando de vida. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de ver a Evelyn chegar onde chegou. E assim como pra ela também eu fico muito feliz, eu também fico muito feliz quando eu vejo um cliente conquistando o sonho da casa própria, desde aquele primeiro apartamento, né, um apartamento mais simples, e depois evoluindo e comprando outra casa e melhorando, e indo pra outra, e pra outra, e pra outra. Mas a gente vê a diferença desde o apartamento pequenininho, quando ele é projetado para uma casa grande, quando ela é projetada, quando ela é pensada, quando ela é pensada em conceito, em acabamentos. É algo assim harmônico, gente. É nítido. Existe uma harmonia nas cores, na iluminação. Os espaços são bem planejados. Então, assim, convívio. A casa fica perfeita. Então, assim, parabéns, Evelyn, pela escolha. Por essa obra, o Diego também, que o Diego com certeza trabalhou mais nessa obra. Parabéns por vocês terem escolhido bons profissionais, por vocês terem confiado em pessoas realmente excelentes, por terem concluído essa casa. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E para você que está até agora aqui assistindo, eu quero te agradecer, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, que vocês fiquem aqui mais para que a gente possa fazer outros vídeos também. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, já põe aqui. Ai, Pri, eu quero ver, por exemplo, eu amo a Nina, amei a casa dela, só que já faz bastante tempo, né? Então, assim, ai, Pri, eu quero ver de tal, de fulano de tal, da Nina, sei lá, de alguém que vocês gostem. Eu faço de novo o vídeo reagindo à casa e vou falar até da Virgínia, que foi todo mundo falou, ai, nossa, é muito grande, mas de quem vocês quiserem, coloca aqui no comentário que eu faço um vídeo reagindo à casa deles. E continue no canal que vai ter muita novidade, tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês e até mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.